بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير يا فتاح يا عليم وبك نستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz, saudações e bênçãos para o mensageiro de Allah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Irmãos, irmãs, em primeiro lugar, devemos louvar, agradecermos, enaltecermos Allah subhanahu wa ta'ala por este grande privilégio, esta grande oportunidade, esta grande chance de mais uma vez podermos presenciar aqueles encontros que são testemunhados pelos anjos e os nomes de todos presentes são mencionados diante de Allah. De seguida, devemos mandar paz, saudações, bênçãos ao nosso querido professor, profeta, mensageiro Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, por ele ter sacrificado o maior tempo seu em fazer chegar a palavra da unicidade a toda a humanidade. Aquela pessoa em particular, muçulmano, que seguir os passos traçados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este muçulmano consequentemente poderá ter uma salvação dupla, dunya assim como no akhirah. E todos nós, a maior preocupação nossa, o maior desejo nosso é de termos a salvação do mundo, assim como do akhirah. E temos aqui uma senda, temos aqui uma orientação, que é de seguirmos com rigor, com sabedoria, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da mesma forma que o nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, menciona no Coran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ, tendes no mensageiro de Allah o melhor exemplo que vocês possam segui-lo para quem pretende encontrar-se diante de Allah com seus problemas já resolvidos. Irmãos, irmãs, inshallah, neste curto tempo que nos foi concedido, vamos conversar em torno da hierarquia nas ações mais queridas, mais amadas diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Importa salientarmos que o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam foi uma criatura excepcional, foi uma criatura especial, em que a sua sabedoria foi diferente da nossa sabedoria.
em cada questão que ele recebia, respondia mediante a situação que caracterizava aquele momento. Diferentemente de nós, em algum momento podemos dar uma resposta que não vai de acordo com a situação que estamos a vivenciar. Porém, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi diferente. Em cada ocasião, ele dava uma resposta diferente de acordo com a caracterização daquela mesma situação. É por esta razão, é por este motivo, é possível encontrarmos hadiths, tantos hadiths que relatam das ações amadas diante de Allah. Em algum momento poderemos nos questionar realmente quais são as ações mais queridas diante de Allah, enquanto verificamos tantos hadiths que falam da mesma ação, mas de uma forma diferente. E o hadith que nós vamos trazer para sustentar a nossa palestra é o hadith de Ibn Mas'ud, onde ele diz que certa vez questionou ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre ayyul amali ahabbu ila Allah. O mensageiro de Allah, qual é a ação que quando é praticada com sinceridade, com sabedoria, pelo muçulmano, a mesma ação irá merecer uma apreciação diferente, uma recompensa diferente e um amor profundo diante de Allah. Antes de trazermos a resposta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, importa salientarmos o seguinte: toda ação que o Nabi sallallahu alaihi wasallam mencionou, dizendo que faz parte das ações amadas diante de Allah, significa que a sua apreciação é diferente. O seu pagamento também é diferente. A sua recompensa também é diferente, porque ela faz parte daquelas ações que Allah mais gosta. E esta resposta não foi exclusivamente ao questionador, o Ibn Abbas, Mas'ud, aliás, mas sim a resposta é abrangente para todos os muçulmanos, para todos nós. O profeta sallallahu alaihi wasallam responde: a ação mais amada, mais querida diante de Allah é as-salatu ala waqtiha. Efetuarmos a oração, o salat, nas suas horas fixas. Nas horas fixas é importante também recordarmos que cada mesquita estabeleceu o seu horário. E cada muçulmano está livre de abraçar esta ação mais amada diante de Allah mediante a sua mesquita. Por exemplo, dois muçulmanos podem efetuar o salat em mesquitas diferentes nas suas horas fixas, mas merecerem uma recompensa de uma ação virtuosa e de uma ação amada diante de Allah. O salat que o profeta sallallahu alaihi wasallam referenciou, mencionou como sendo a ação amada diante de Allah, não é qualquer salat. É um salat que obedece o seu padrão. É um salat que obedece às suas regras, os seus pilares. É aquele salat que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran: inna as-salata tanha 'anil fahsha. O salat que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciona, referencia, é aquele salat que impede ao seu praticante
a cometer imoralidade, a cometer os pecados. Não é aquele salat que quando nós efetuamos, ficamos indiferentes, como se não tivéssemos feito o salat. Não é aquele salat que no lugar de convidar-nos a praticarmos as ações virtuosas, convida-nos a praticarmos a imoralidade. O verdadeiro salat que o Nabi menciona neste hadith é aquele salat que vai impedir a nós a cometermos o pecado de uma forma constante. É aquele salat que vai convidar a cada um de nós a sermos respeitosos para com as pessoas, independentemente da sua raça, do seu nível econômico e da sua religião. O salat que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciona neste hadith é aquele salat que irá servir de uma salvação aqui no dunya, assim como no akhirah. O salat mencionado neste hadith é aquele que será a luz, nur, na sepultura. Da mesma forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou repetir o salat a um certo companheiro seu, alegando, confirmando que este seu companheiro não estava a praticar adequadamente o salat, é da mesma forma que é possível praticarmos o salat e a sua recompensa não ser daquela recompensa de quem efetuou uma ação amada diante de Allah. O salat é o mesmo que todos nós praticamos. O dua é o mesmo que cada um de nós vai recitando nos movimentos. O que diferencia, o que fará com que o mesmo salat mereça a recompensa amada diante de Allah é na sua concentração e na sua forma genuína de efetuar o mesmo salat. A concentração, a forma genuína do salat resulta no ayah que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran: Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. O salat verdadeiramente feito irá impedir o seu praticante de cometer o pecado, de cometer imoralidade. Para que nós mereçamos esta recompensa, este nível de khushu', de concentração, é preciso irmos atrás do conhecimento para melhor aplicarmos o salat na nossa vida. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. A primeira recomendação, a primeira ordem que Allah subhanahu wa ta'ala incumbiu, responsabilizou, obrigou ao ser humano, em particular ao muçulmano, é de adorá-lo adequadamente. E quando nós falamos de obediência, adoração, entramos no mundo do conhecimento. Porém, é impossível praticarmos qual seja a ação, por mais ínfima que seja no din, sem que a gente esteja munido pelo conhecimento, sem que a gente tenha o conhecimento da causa. É por esta razão que quando nós pesquisamos, vamos folhando os nossos livros, vamos encontrar lá que a primeira obrigação, ordem, vinda do Criador para o seu mensageiro foi de iqra, a busca do conhecimento. E quando nós buscamos o conhecimento, consequentemente as nossas ações irão merecer uma apreciação diferente, um pagamento diferente.
uma doçura diferente, uma concentração diferente e uma recompensa total e completa. É por esta razão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de uma forma específica neste hadith, ao responder o Ibn Abbas, ele diz que a melhor ação, a ação que Allah mais ama, é o salat feito nas suas horas fixas. O conhecimento é uma sede. Se o conhecimento não criar sede em nós, alguma coisa estamos a falhar. Se nos sentirmos completos e totais naquilo que nós temos, significa que algum padrão atropelamos, algum princípio falhou, porque este conhecimento de Allah, ele tem uma particularidade diferente de um conhecimento que não faz parte do conhecimento de Allah. Realmente todos os conhecimentos pertencem a Allah. E quando nós falamos de uma forma exclusiva, estamos a falar daquele conhecimento que vai levar-nos a adorá-lo adequadamente. E esta particularidade de nós sentirmos sede no conhecimento foi também verificado neste Sahaba, neste questionador. Depois de o Nabi sallallahu alaihi wasallam responder que a ação amada diante de Allah é o salat, efetuado nas suas horas fixas, ele não ficou satisfeito. Ele sentiu-se com mais sede. E ele questionou: Tuma ai, ó Nabi, depois do salat, na hierarquia das ações amadas diante de Allah, qual é a ação a seguir? Em outras palavras, depois de eu efetuar o meu salat, qual é a ação que eu possa efetuá-la de modo que a mesma mereça um amor profundo diante de Allah? O profeta sallallahu alaihi wasallam não tardou, não demorou e não deu voltas. Ele diz: birrul walidain, a benevolência para com os pais, o respeito adequado para com os pais, honrarmos os nossos pais. O que significa birrul walidain? Se nós formos entrar em detalhes, levaremos muito tempo a explicar birrul walidain, porque esta frase birrul walidain não somos capazes de decifrá-la de uma forma total e completa, por falta de conhecimento. Mas naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu de compreensão, inshallah vamos tentar transmiti-la. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. No mesmo versículo, depois de Allah subhanahu wa ta'ala mencionar a obediência a Allah, ele de seguida menciona o birrul walidain, o respeito, a honra, a consideração para com os nossos pais. O birrul walidain, em algum momento nós tropeçamos sem nos já percebermos. Vamos aqui, inshallah, trazermos alguns exemplos que poderão sustentar na compreensão de birrul walidain. Aliás, existe um princípio na educação que nós chamamos de reciprocidade da educação. O que significa isso? Aquilo que nós transmitimos como educação será aquilo que iremos receber quando atingirmos a velhice. Se nós formos a dar uma educação religiosa aos nossos filhos, fiquemos esperançosos de merecermos o birrul walidain quando atingirmos a velhice. Mas se nós não darmos a educação religiosa aos nossos filhos,
o birrul walidain não vai se concretizar. A benevolência para com os pais não vamos sentir, porque a reciprocidade na educação não foi obedecida. É aqui onde entra a responsabilidade, a necessidade de nós oferecermos uma educação genuína, religiosa aos nossos filhos. Consequentemente, estes filhos, esta educação que nós oferecemos, será responsável de merecermos o birrul walidain. Em algum momento, nós efetuamos chamadas para os nossos filhos. E os nossos filhos limitam-se em apreciar as nossas chamadas e colocar o telemóvel no silêncio, alegando que estão ocupados. Uma coisa que, se tivéssemos dado uma educação religiosa, este filho não seria capaz de ignorar a chamada do seu pai, por mais que estivesse em plena palestra. Não seria capaz de ignorar uma chamada, porque ele foi munido pela educação religiosa. Um outro exemplo. Estamos numa situação em que precisamos a presença dos nossos filhos. Mas eles, por sua vez, alegam que estão super preenchidos e que não pode dar o recado aos seus pais. Porque falhamos na reciprocidade da educação. Não educamos religiosamente aos nossos filhos. Existem certos filhos que até chegam o pior demais. Que quando atingimos aquela idade onde precisamos mais do seu aconchego, da sua presença, os mesmos filhos levam-nos para a casa dos idosos. Porque falhamos na educação. O birrul walidain não está a se verificar, porque nós, como pais, não educamos religiosamente aos nossos filhos. E quando nós não educamos, não oferecemos a educação genuína, a outra educação, os outros princípios tomam conta desta criança e de uma forma concreta ela irá se comportar da forma como recebeu aquela educação. De uma forma resumida, o birrul walidain significa estarmos aptos em respondermos às necessidades dos nossos pais sempre que eles precisarem e sempre que tivermos condições para tal. Ibn Mas'ud não demorou, questionou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Tuma ay, qual é a ação depois do birrul walidain que Allah subhanahu wa ta'ala mais ama? E o Nabi sallallahu alaihi wasallam mencionou al-jihadu fi sabilillah. De uma forma resumida, o jihad fi sabilillah, no tempo do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele tinha uma outra interpretação. E que depois da conquista de Makkah, teve uma outra interpretação. E é nesta segunda interpretação onde nós, inshallah, vamos, de uma forma resumida, fazermos recordar aos companheiros. O jihad significa combater a si próprio. O jihad atualmente significa autodefesa, autocombate. Para melhor perceber, vamos precisar de trazermos alguns exemplos. Temos lá o jihad al-nafs. O que significa jihad al-nafs? O jihad al-nafs significa contrariarmos as nossas inclinações, os nossos desejos, os impulsos que afastam-nos na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E cada um de nós tem as suas inclinações, em que as mesmas inclinações
não vão de acordo com os princípios do Islã. As mesmas inclinações arrastam-lhe para o caminho do Shaitã. E as mesmas inclinações impedem-o de praticar o deen de uma forma adequada. O jihad nafsi significa combatermos os nossos desejos, aqueles desejos que vão, mashallah, subhanallah, todo mundo está virado. Permitam-me anunciar a chegada do nosso eminente, honrado, respeitoso Sheikh Aminuddin Muhammad. Quando ele chega, todos nós devemos, de uma forma obrigatória, cedermos o espaço. Por esta razão, peço que o Sheikh continuando, todos nós nos sentimos honrados quando falamos na presença de um presidente. Falando de uma forma concreta no nosso país, em particular na sociedade muçulmana, a melhor satisfação, a melhor honra, o melhor privilégio que todo muçulmano poderá sentir-se é comunicar, falar na presença do nosso eminente Sheikh Aminuddin. E eu faço parte desta lista, de todos aqueles que mereceram esta honra de falar na presença do Sheikh Aminuddin, não tirando o mérito de todos vós. O jihad nafsi, ele significa combatermos as nossas paixões. Aquelas paixões que vão combater, que vão contra os princípios do Islã. O jihad, ele também significa jihadu al-ilmi wal-qawl. O que significa isto? Divulgarmos a palavra de Allah com sabedoria. É um grande jihad. Em algum momento nos sentimos suficientes ao ponto de não sermos humildes quando transmitimos a palavra de Allah. Nos esquecemos que essas palavras são pertences de Allah. E quando são faladas, é preciso que haja uma humildade. É por esta razão que o jihad também vai até na divulgação da palavra de Allah. Quando nós ensinamos, não é necessariamente ensinarmos, não. É preciso transmitirmos a palavra de Allah, transmitirmos os conselhos com sabedoria, com humildade. E por fim, existe o jihad social e o jihad econômico. O jihad social é trabalharmos para estabelecer a justiça na nossa sociedade. É um grande jihad. Trabalharmos para restabelecer a justiça na nossa sociedade. Onde cada um de nós está inserido, deve trabalhar para restabelecer a justiça. Isto significa jihad. E o jihad econômico, de uma forma resumida, significa trabalharmos para socorrermos os necessitados e trabalharmos contra a pobreza.